O céu e o inferno, justiça divina segundo o Espiritismo, capítulo 2, o temor da morte. Este estado de coisas é entretido e prolongado por causas puramente humanas, que o progresso fará desaparecer. A primeira é a afeição com que se insinua a vida futura, feição que poderia contentar as inteligências pouco desenvolvidas, mas que não conseguiria satisfazer a razão esclarecida pelos pensadores refletidos. E aí vem as questões, como nós encaramos a religião, de que formas nós lidamos dentro da religião e como nós impulsionamos a religião. Porque muitos dos pensamentos que as pessoas têm de como é no mundo espiritual é a partir do momento que ele acredita e ele cria afeição de como que é aquilo lá, e começa a contar a história daquele jeito, passa de gerações para gerações, contando a história de que é daquele jeito a vida espiritual, até que ele chega um momento e depara com alguma coisa mais lógica, que ele pode então começar a entender por um prisma diferente. E é o que nós estamos vendo aqui. E aquelas histórias antigas só servem a pessoas de inteligência pouco desenvolvida, pouco refeito a um esclarecimento, a um pensar, ao passar assim. Como é a vida espiritual? De que forma eu devo encarar essa vida espiritual? Então, à medida que eu entendo que eu tenho que refletir sobre isso, eu não tenho que preocupar com o que o outro pensa. Eu tenho que preocupar com aquilo que eu posso fazer de melhor para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Para mim. E para quem estiver do meu lado, lógico. Quando a gente vê, vamos citar várias vezes um exemplo do nosso lar, porque é um vídeo que está mais acessível para vocês aí na internet, nas lojas que vendem CD. Então tem uma série de opções para que você possa entender o livro, o vídeo e o livro. E para que a gente também possa entender aquilo que nós nos propomos a fazer aqui. Então vejamos. À medida que a gente vai parando para pensar, a ficar lá contemplando Deus, olhando para Deus, tocando a harpa, que é o céu. Outros chegam e falam, o inferno é um local que você fica na panela quente pulando. Aí que utilidade tem a pessoa ficar pulando numa panela quente? E que utilidade tem a pessoa ficar olhando para Deus tocando harpa? Aí a doutrina espírita chega para a gente e fala que você vai estar no plano espiritual de acordo com as suas condições evolutivas e sempre que possível o espírito vai estar buscando se aprimorar, buscando trabalhar no bem. Assim dizem estes, desde que nos apresentam como verdades absolutas, princípios contestados pela lógica e pelos dados positivos da ciência, é que eles não são verdades. Daí a incredulidade de uns e a crença dúbia de um grande número. Olha, veja bem, apresento para a gente como verdade absoluta aquilo que a ciência vai dizer que não é. Você vai ficar dormindo até o dia que troca as trombetas e você ressuscita com o corpo. Só que tem cemitério que está no fundo do mar, porque pelos movimentos tectônicos aquele território fundou. Tem cemitério que foram construídas represas hidrelétricas e esses cemitérios ficaram então debaixo d'água. Ou seja, nós vamos ter um infinito de situações, um infinito de condições que levam-nos a estar fazendo conjecturas e repensando como é essa vida no mundo espiritual e de que forma eu posso encará-la, de que forma eu posso vivenciá-la. É essa a diferença que a doutrina espírita traz para nós. À medida que a gente se aperfeiçoa, que a gente aprimora moralmente, que a gente vai fazendo as nossas reflexões, a gente vai entendendo que algumas verdades absolutas não têm lógica diante de um ponto de vista mais científico. A vida futura é-lhes uma ideia vaga, antes uma possibilidade do que certeza, do que uma certeza absoluta. Acreditam, desejariam que assim fosse, mas apesar disso exclamam, se todavia assim não for. O presente é positivo, ocupemo-nos dele primeiro, que o futuro, por sua vez, virá. Isso aqui é muito importante nós pensarmos assim, mas nós temos que estar sempre nos preparando para o futuro. Tudo nós temos que nos preparar para o futuro. Tudo nós temos que procurar entender as regras do futuro. Tudo nós temos que procurar ver como nós vamos viver e vivenciar
um futuro de luz, de paz, de esperança. É importante que nós tenhamos condições de entender, de visualizar um mundo melhor e, principalmente, de termos mais certeza na vida espiritual de uma forma mais concreta. E, com isso, aprender a valorizar o presente aqui para chegarmos lá melhores do que quando saímos. Esse é o ponto de vista que a doutrina espírita sempre traz para nós, aquele que ela sempre procura nos mostrar como um ponto real, um ponto necessário ao nosso processo evolutivo. Entender os mecanismos e agir da forma mais coerente com esses mecanismos. Que acreditar na vida futura, acreditar na reencarnação, acreditar na vida espiritual, mas continuar agindo igual a maioria age, sem nenhum compromisso com o bem-estar do outro, sem nenhum compromisso com o esclarecimento do sentimento do outro, para que todos possam ter uma vida mais estável, nós não estamos sendo cristãos, nós não estamos sendo pessoas de bem, e logicamente que isso vai fazer com que a gente depare com a vida no plano espiritual com a consciência atormentada pelos erros, pela dúvida. E depois acrescentam definitivamente que é a alma. Um ponto, um átomo, uma faísca, uma chama, como se sente, vê ou percebe, é que a alma não lhes parece uma realidade efetiva, mas uma abstração. Essa é uma dúvida que a gente sempre tinha. Eu lembro quando eu estava lendo a série do André Luiz, então eu lembro quando eu estava lendo a série André Luiz, numa determinada parte, quando André vê uma pessoa que foi um desafeto do pai dele no passado, e ele olha para aquele homem e fala assim: meu Deus, meu pai prejudicou muito ele. Eu quero ir lá, dar um abraço nele, pedir desculpa pelo meu pai. E aí ele fica meio reticente e ele pergunta para o orientador dele no momento, eu não sei se não me lembro se é o Lísia, quem estava com ele, ou se era a enfermeira brava que tinha lá, que fugiu o nome dela agora no momento. Então ele pergunta para um dos dois, ele fala assim: vai lá e converse com o fulano, porque ele é uma pessoa muito ocupada, dificilmente você o encontrará de novo. E quando ele vai lá pedir desculpas, ele fala assim: não, seu pai me ajudou a crescer muito. As dificuldades que eu passei, eu perder aquelas coisas que eu perdi ali, meus bens, me amadureceu, me deu responsabilidade, me deu mais condições de lutar pela vida com seriedade. Ajudei meus filhos a construir uma vida mais sólida. Ou seja, ele tirou de um momento adverso uma possibilidade de se edificar, crescendo e fortalecendo no bem. Então, isso vai fazer com que nós tenhamos condições de nos fazermos melhores, nós tenhamos condições de nos aperfeiçoarmos, nós tenhamos condições de procurarmos nos entender mais para o amanhã resplandecente de luz, de paz e de fraternidade. E o que é alma? No primeiro capítulo do livro dos médiuns, quando nós estamos fazendo o estudo, nós colocamos as fotos do livro Mãos de Luz, que tem a foto da aura, como que a aura é, como que ela é estruturada, composta de 5 corpos justapostos. Aí vai complicar para você? Olha lá o livro, Mãos de Luz, enriqueça seus conhecimentos a respeito da aura, para que você possa entender que a vida continua, que a vida é bela, que vale a pena viver. A gente vai estar se aprimorando, vai adquirindo novos conhecimentos, vai se aperfeiçoando, e lá a gente dá a explicação e mostra essas fotos. Os entes que eles são caros, reduzidos ao estado de átomo, no seu modo de pensar, estão perdidos e não têm mais a seus olhos as qualidades pelas quais se lhes fizeram amados. Não podem compreender o amor de uma faísca, nem o que é a ela possamos ter. Então, nós, diante dessa situação, diante desse momento adverso da morte, a pessoa que não acredita e pensa que, por exemplo, vai tornar um átomo, como que ele vai encarar a vida daquelas pessoas que partiram e eram muito caras a ele, um pai, a mãe, um filho, um amigo, um irmão? Apenas uma faísca, você não vai identificar mais. Então, isso deixa a pessoa meio constrangida, meio sem ação, meio sem fé.
sem esperança de um reencontro. Quando a si mesmo ficam mediocremente insatisfeitos com a perspectiva de se transformarem em uma mônada. Justifica-se, assim, a preferência ao positivismo da vida terrestre do que algo possuir de mais substancial. E aí nós temos que procurar entender. Nós nos achamos satisfeitos com uma informação dessa, que você vai virar uma faísca e vai ficar perambulando por aí um dia, assim como seus parentes? A maioria não. E acaba se tornando incrédulo, perdendo a fé, porque ouve tantas histórias estranhas. É muito interessante que às vezes as pessoas perguntam assim: se nós já estivemos no plano espiritual, saímos de lá, por que a gente não lembra dele? Por que tamanha dúvida? Porque lembrar do plano espiritual nem sempre é muito producente. Então nós temos que passar por várias experiências, amadurecendo a ideia, aperfeiçoando a ideia. E à medida que a gente começa a estudar o mundo espiritual, a gente começa a entendê-lo, a ter uma melhor perspectiva dele, e aí a gente vai, então, estar buscando construir em nosso mundo íntimo as condições de estarmos melhores amanhã. E melhor entendermos como é a vida no mundo espiritual. Entendendo como é a vida no mundo espiritual, a gente dá alguns passos à frente para o nosso processo evolutivo, respeitando o momento atual, porque aqui nós estamos construindo as nossas condições para um amanhã de paz, de luz e de fraternidade. É considerável o número dos que são dominados por este pensamento. O pensamento de não encontrar seus familiares, o pensamento de se tornar um nada, o pensamento de se tornar uma centelha, ou seja, quando não se compreende a vida espiritual, o medo da morte é potente e desagregador das energias da alma, porque a pessoa está lá, no leito de morte, sabe que vai morrer, é uma doença terminal, ele entende que vai morrer, mas ele não tem a certeza do que ele vai encontrar, não sabe o que ele vai encontrar, ele fica perdido, assustado, e nessas horas os inimigos chegam e plantam várias ideias para poderem desfrutar daquela companhia atormentada e assustada para eles se divertirem, porque os zombeteiros também existem no mundo espiritual. Então nós precisamos entender que quanto mais nós tivermos uma noção mais próxima possível de como é a vida no mundo espiritual, fé em Deus, consciência tranquila do dever bem cumprido, nós vamos então conseguir realizar coisas boas, fazer coisas boas, construir o mundo íntimo melhor para nós. Então esse é o sentimento que nós devemos procurar cultivar, que nós devemos procurar angariar, para que a gente se faça cada vez melhor. Muita luz e paz, que Jesus nos abençoe e nos ilumine os caminhos, derrame sobre nossos amigos e familiares todas as bênçãos do amor, e também sobre nossos inimigos toda a luz da compreensão, para que eles possam despertar para Deus, despertar para o amor divino.